Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou revisando o rascunho da Aninha que ela fez, para essa live 3 dela de aquecimento, e ao mesmo tempo passando a limpo o roteiro que ela vai, que vai ficar oficial para fazer a live. Quando vocês forem fazer, é a mesma coisa, vocês fazem um rascunho, aí depois do rascunho a gente passa para o oficial, e depois do oficial, o que que eu faço? Mostrei para a Aninha na aula passada. Depois do oficial, eu pego o oficial que eu fiz o roteiro, eu salvo ele de novo e tiro todos aqueles detalhes que a gente coloca para direcionar e deixo só a escrita mesmo da live, porque aí ela fica fácil para ela acompanhar ali na hora de fazer a live, porque ela pode ler algumas coisas e depois explicar, tá, gente? Se você colocar em tópicos, aí você coloca o tópico e explica. Mas se você quiser, você pode já explicar alguma coisinha ali que ali por escrito, você já deixa ali que para você lembrar ali, para você não esquecer que é uma coisa ali às vezes importante, e depois que você lê aquilo que você achou que era muito importante, você pode dar uma explicação. Então, a live, você tem que ficar atenta do tempo, que você vai levar no máximo 70 minutos, tá? No máximo 70, uma live de aquecimento, ideal que ela seja ali próximo de 60 minutos, mas fica atento para ela não durar menos de meia hora. Se ela durar menos de meia hora, não é raiz. Aí é um vídeo. Tá? Ela tem que ultrapassar meia hora. Meia hora é pouco, tá? Porque quando você for editar, não sobra nada. Então, o ideal, eu gosto de ficar ali entre 40 minutos para cima. De 40, passou dos 40, se eu achar que eu não quero falar mais, eu acabo, por exemplo, tá? Mas 50 minutos é um tempo bom, tá? Então não precisa ser uma coisa muito pequenininha e nem muito grande. E desde que o assunto que você está falando, gente, você não está enchendo linguiça, não vai encher linguiça para o tempo passar, tá bom? É falar coisas que vai ser muito, muito útil para a pessoa naquele assunto que você está fazendo ali. Caso você não queira abrir mais assunto, ou às vezes até na hora não lembra muita coisa daquele tema, não tem problema, tá bom? Aí pode mostrar coisa prática, igual a Aninha fez na última aula. Se ela fosse falar só o que estava lá, aí ela falou, pegou as coisas práticas e foi mostrando, e explicando. E aí ela foi olhando ali e depois encerrou, que foi a aula 2. Não foi assim, Aninha? E a Aninha ainda fez um resumo depois. Você fez um resumo, é para o tempo ficar um pouquinho maior, né, Aninha? Foi. Eu imagino que foi, porque você foi lá e fez um resumo. Então, Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Então é por aí mesmo. Foi muito bom a sua live ali. Aí, Aninha, o único detalhe lá, que você viu que é legal, das perguntas. Às vezes você falou lá que podia pôr pergunta e às vezes as pessoas estão assistindo e você não sabe, tá? Você sabia? Às vezes tem gente assistindo e você não sabe. O YouTube, a gente não sabe, todo mundo está assistindo, não. Não sei que alguém deu boa tarde, boa noite, a gente sabe. Nem todo mundo dá o boa tarde, boa noite, então a gente não sabe, tá ok? Aí se você vê, ó, pode fazer pergunta, se fizer pergunta aí, eu até respondo aqui. É, aí, o que que você pode fazer? Em vez de você falar assim, eu vou. No lançamento, a gente fala, vou uns 5 minutos, 10 minutos. Na live, você não precisa falar minutos, não. Gente, ó, eu vou fazer assim: se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir uns minutinhos aqui para responder, caso tenha. É só fazer aí a pergunta e eu respondo. Quando eu falo a minha aqui, gente, são vocês todos, tá? E aí você vai lá e faz. Você faz isso aí, deixa eu ver. Se alguém não fez, e aí, enquanto eles vão fazendo, você faz, você foi bem. Você vai fazendo aquilo que você falou, só ir mostrando para vocês, enquanto alguém faz a pergunta aí, porque dá um delay, né? No coisa dá um delay. Pode fazer isso, então vocês fazem isso mesmo. E se viu que não fez pergunta, já que não tem a pergunta, deixa eu fazer um resumo aqui para vocês, que é igual você fez. Deixa eu fazer um resumão aqui, faz o resumo e acaba. Tá? Muito bom. Você arrebentou a boca do balão, tá? Então, para essa próxima aula, você pode fazer a mesma coisa. A única coisa agora que a gente vai lembrar que a gente vai promover não é a próxima live, a gente vai promover já o lançamento. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá, gente? Eu vou pegar a última live da Aninha, já fiz uns ajustes, já estou fazendo uns ajustes nela aqui. Vocês vão ver, porque vocês vão pegar um roteiro, e eu vou até liberar esse material para vocês. O material normalmente não vem todo escrito igual está o da Aninha, não. Às vezes eu vou liberar para vocês ele todo escrito igual está o da Aninha, para vocês terem uma referência. Não quer dizer que tem que ser igualzinho o da Aninha, tá, gente? É modelo. É modelo. É modelo. E,
E vocês vão ter ele também em branco, né? Para vocês fazerem ele em branco, tá bom? Então, a vantagem é essa. Então, vamos pegar aqui vou compartilhar. Eu vou compartilhar e eu vou fazer aqui. Eu estou gravando? Estou gravando. Até porque é, essa pergunta sua foi muito boa, né? Por que que o da Aninha está tendo live de aquecimento e os outros não? Os outros lançamentos da Aninha não teve live de aquecimento também. E os outros que já fizeram também não. Por quê, gente? Porque se tiver para ter live de aquecimento, tem que dar tempo de fazer os roteiros, já ter uma noção do que. Então, antes a Aninha e o pessoal que está fazendo, é um Deus acuda, Selma, para fazer o script do lançamento. O script ele já acaba nos últimos segundos, ele já acaba no segundo tempo. Então, assim, até a pessoa se familiarizar com o script, já chegou o lançamento. Então, se a gente for fazer, não dá, não dá. Então, às vezes, não dá. Quando se tiver um expert que já terminou o script, deixou tudo prontinho e a gente tem dias para fazer ali, a gente faz, tá? Pode pôr no planejamento e já fazer? Pode. Aliás, tem no planejamento, só que normalmente o script, a gente leva tempo para fazer o primeiro script, né? Quem está fazendo pela primeira vez, demora. Então, sua pergunta é boa. A live de aquecimento, lá no clássico, a gente faz. No semente, é bom fazer, mas não é obrigado, tá? O que não é obrigado a fazer no lançamento? Live de aquecimento e gerar conteúdos. Não é obrigado, tá, gente? No semente, porque muita gente não vai ter como fazer isso, tá? Não é obrigado. Agora, o lançamento que tem a chance maior de acertar o avatar, de acertar um custo por lead mais baixo, de fazer vendas, o lançamento que tem mais chance de ter um resultado melhor é aquele que a gente já tem live de aquecimento, a gente tem conteúdo já na mídia. Esses, assim, ele tem uma chance, tá? De os resultados já serem melhores, tá? Então, a pergunta é muito Então, boa. a Aninha já está no lançamento clássico. Ela Não, já saiu do semente. não, ela está no semente, ela já está no semente, É fazendo. porque ela fez um, não fez? Fez, ela já fez dois. Só que os lançamentos que a Aninha fez não validaram, porque a gente só valida o semente se vier um lead frio e comprar. Lead quente, nós não validamos. Lead quente, gente, que eu estou falando assim, um amigo da Aninha, um vizinho da Uma lista de Aninha. pessoas que ela já É, conhece. e não adianta. Agora, se for um lead que veio do tráfego pago, ou do tráfego orgânico aí, que né, ainda não é quente, aí a gente valida, tá? Valida. E aí, enquanto a gente não valida o semente, a gente já vai fazendo um semente mais avançado. Então, a Aninha está fazendo o semente do jeito que deveria ser, mas nem todo mundo consegue fazer ele na primeira vez, tá? Desse jeito. Nem todo mundo consegue. Então, sua pergunta aí é muito boa. Só que quando a gente não valida ele, enquanto a gente não valida, agora a gente pega uma parte do semente que a gente não conseguia fazer e começa a fazer. Qual que foi essa parte que a gente fez? Rios. A Aninha começou a fazer rios. Ou seja, ela gerou conteúdo. Aí o lead veio mais barato. Veio mais barato. Agora, o que a gente fez? Ela já tem habilidade no rios. Agora a gente está fazendo a live de aquecimento para ela pegar uma prática, porque vamos que valida o lançamento dela agora. Ela já chega no clássico já com habilidade para fazer pelo menos com conhecimento e um início de habilidade para fazer live de aquecimento. Então, ela já chega no clássico mais preparada, tá? Então, é por isso. Então, todos vocês passam por esse processo. Agora, tem gente que vai ir para o clássico sem ter feito conteúdo e sem ter feito live de aquecimento. Tem problema? Não, não tem problema. Só que tem um detalhe. Aí você chega no Foi o clássico. caso da Manaara, do doutor Danilo e daquele casal que já Não, vendeu logo no não, não, lançamento? não. Até agora quem foi para o clássico foi só a Fabi. Eles não foram ainda não. Eles não foram para o clássico ainda não. Ah, então eles vão ter Ah, que fazer essas lives de aquecimento ainda. eles podem fazer essa live de crescimento antes do lançamento clássico, ou eles podem fazer elas só na hora que for fazer o clássico. Vai depender se eles já estão colocando rios lá na mídia, no Instagram deles, por exemplo. Por quê? Eu prefiro que a pessoa faça rios
do que live de aquecimento no começo. Por quê? Por exemplo, a Thaís está fazendo rios, né, Thaís? Thaís está fazendo rios. Então, no próximo lançamento da Thaís, ela já dá para fazer live de aquecimento. Por quê? Porque ela já está fazendo rios e o algoritmo já começou a baratear o lead dela, né? O Dr. Danilo começou a fazer rios. Então, ele já dá para fazer também live de aquecimento no próximo lançamento dele, né? Que ele já está fazendo rios. A outra pessoa que você falou aí era quem? Manaara. A Manaara também, ela já pode fazer live de aquecimento. É, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui. A Vera e o Lucas já sabe fazer rios, já tem rios, pode fazer live de aquecimento. Eu não lembrava o nome deles. A Vera É, e o Lucas é como da inseminação, da da fertilização. escrita, síndrome da Ah, tá página em escrito. branco. E da fertilização, qual que é o nome? A fertilização é, a, é o Fernando mais a Aline. Eles, Eles validaram, né? é, só que eles validaram, só que é o seguinte, aí eles não foram para o clássico. Por quê? Porque o lead deles veio do tráfego pago, veio. Só que o lead não assiste a aula. Ah, Então, tá. o Cobrou o lead curso, mas não faz o curso. comprou o curso, não assiste a aula, não entrou ao vivo, não assiste a aula gravada, não assiste a aula ao Não vivo. deu prosseguimento. E, Não tem prova social, tem que construir a prova então, social. como o lead não está ativo, o lead não está ativo, o lead comprou, mas ele não está ativo. E aí eles entraram em contato. Aí o lead depois. Então, o que acontece? Então, eles optaram em não ir para o clássico. Por quê? É melhor. Então, na hora que eles for fazer lançamento, aí eles optaram em fazer o quê? Rios. Então, eles estão escrevendo. Eles estão preparando um tanto de rios primeiro e estão preparando o quê? A gravação das aulas deles. Porque eles viram que eles não iam dar conta de entregar o curso para o lead deles. A sorte é que é. O lead não é um lead que está querendo traço rápido. Então, aí quando ela foi preparar o curso, que ela tá criando do zero. Aí o que, que ela reparou? Que mesmo ela entregando ao vivo, nossa, ela ia ter que preparar uma sequência, tudo que. Aí então ela achou melhor fazer o quê? Vamos gravar as aulas, vamos escrever os rios e depois a gente faz o clássico, né? Faz o clássico. Só que aí, na verdade, pode ser que eles vão fazer um outro semente primeiro, já com aquecimento, ou vai lá para o clássico. Eles podem ir para o clássico, eles vão tomar a decisão se eles vão para o clássico ou se eles vão fazer outro semente, tá? Mas eles optaram agora em quê? Como o tempo deles é curto, eles têm um tempo mais, assim, mais reduzido, e ficou mais reduzido ainda nesse trimestre, o que, que eles optaram? Vamos gravar as aulas e escrever rios. Aí depois de ter um tanto de rios escrito, a gente pode gravar os rios, mas as aulas já estão gravadas, né? Pergunta excelente, essa que você fez. Outra coisa, outro detalhe. Hein, Cash? Ah, Teve um Rios meus que alcançou naturalmente 458 visualizações. Ele atingiu não inscritos, foi além disso, foi além dos inscritos. olha para você ver que legal. Tá vendo? É sinal que está começando a ter vídeo que tem chance, gente, de dar uma viralizada. Na hora que começar a vir aquela cacetada. Gente, É, não é assim, você chega lá e já Foi vê. 93,6% de não seguidores atingidos nesse Rios. Aí você vê. Então, ó, por quê? Vai praticando. Uma hora, aí você vai pegar esse Rios de exemplo e vai ver o que, que eu falei nesse Rios. O que, que eu falei Aham, nesse Rios que o Avatar gostou. Eu falei o que, eu estou falando na dor dele, aí você já pode pegar ele de exemplo para fazer Mas outros. começou a aumentar minhas visualizações quando eu comecei a fazer 3 Rios por dia. Aí começou a aumentar Aí, mais minhas se você visualizações. aumentar, aí vai. Então, o que, que acontece, gente? É, é um processo. A gente não consegue fazer. Muito difícil. É processo. Não é a venda que é o mais importante. Ela é o que a gente vai. Ela é o resultado lá, né? O mais importante é o processo. Então, outro detalhe. Quando você está lá na mídia, lá nos rios, e já está falando com o avatar, e o algoritmo começa a ver que você está fazendo, você pode ter resultado nenhum de nada. Mas será que na hora que você fizer o tráfego, o algoritmo vai baratear o seu lead? Opa, isso é bom sinal. Se ele fizer o lead ficar barato,
é sinal que ele está te vendo. Não quer dizer que o lead vindo barato que está com qualidade, mas está trazendo lead. Você está construindo o quê? Lista. Depois você consegue melhorar a lista. A lista ela vale mais dinheiro do que a venda. Porque quando você tem uma cacetada de gente na lista, igual, por exemplo, a Aninha tem gente na lista. Então, se eu for pegar agora a lista da Aninha, tá? Pegar aqui, ó. Vou pegar para vocês verem aqui, ó. É interessante essa pergunta. Muito boa essa pergunta. Olha que interessante. Se eu pego aqui, tá? Vou pegar aqui pegar a Aninha aqui, ó. Olha, gente, a Aninha ultrapassou os 1.000 leads. A Aninha, ela está com 1.084 leads até agora, até esse momento dessa gravação. Ela está entrando leads o dia inteiro está entrando leads. Olha que legal. Tem gente que fica numa ansiedade assim, que eu fui lá e não coloquei o link avisando do lançamento. Tem gente que fica numa ansiedade às vezes. Guest não colocou aí me manda aqui. Me lembrando, né? Todo mundo lembra, tá, gente? Quando eu falo tem gente, vocês todos, às vezes, quase todos fazem isso. Sabe por que eu não coloco? Porque não está na hora. O Daninha já é o contrário. O que eu tenho que fazer? Várias vezes ao longo do dia, eu tenho que fazer o quê? Olha lá, eu coloquei a guria mesmo, ó. Antes de entrar aqui ao vivo, eu coloquei a mensagem. Já entrou lead de novo lá na Aninha. Só que eu espero uma cacetada de leads entrar e depois eu coloco a mensagem lá de novo. Se você ficar colocando mensagem toda hora, você espanta as pessoas que estão no grupo. Aí o cara, toda hora põe essa mensagem, porque lá não é para vender, lá é para informar que vai ter o lançamento. Por exemplo, eu não informei para eles que amanhã tem live da Aninha. Não informei. Por quê? Eu quero que os leads preencham a pesquisa. E aí eu reparei que aumentou o número de pessoas, tinha 180. Tinha 180. Olha agora quantos que tem, ó. E olha que interessante. 180. Tem 212 pessoas, ó, responderam. O que acontece? E ao longo do lançamento está tendo mudança nas plataformas. O Bitly, por exemplo, está mudando lá. Então tem hora que a pessoa vai clicar e o brasileiro hoje não lê muito, está com pressa. Ele não vê que tem um botãozinho que ele clica, e olha que o brasileiro gosta de clicar no botão. Se fosse link, quando você clica lá, vai para pesquisa. Aí tem gente que deve achar, será que isso aqui não é vírus? Não, e vai lá e não vai. Senão até preenchia mais a pesquisa. Mas tem preocupação com isso? Não. E tem hora que você clica lá e ele vai, porque tem as atualizações que tem lá no coisa. Só que o que eu fiz agora? Eu tirei o link do Bitly e coloquei o link curto do próprio Google Forms. Por quê? Porque a pessoa clica lá no Google Forms e já vai direto, e vai para o mesmo lugar. Entende como é que você tem que... O campo de batalha, ele gera ajustes constante. Constante. Tá aí quem vai fazendo isso, eu já vou acompanhando lá. Então, o que é importante para a Aninha? Importante para a Aninha, ela está com 1.084 leads. 212 responderam ali. Então, vamos colocar aqui 20% responderam a pesquisa? Vamos colocar aqui 20%. Ô, gente, 20% responderam a pesquisa. É sinal que a gente pode melhorar ainda. 20% é um número bom, tá, gente? De gente respondendo a pesquisa. Nesses 20%, trouxe para nós um ajuste no avatar da Aninha. Olha que legal, né? Trouxe um ajuste no avatar da Aninha. Outra coisa, só que a gente vai fazer um trabalho para esse número ir para 40%. Tá? Só que não é moleza chegar a fazer esse trabalho, chegar no 40%, não. Mas a gente consegue. Eu já consegui várias vezes, então eu gosto de fazer o trabalho por 40%. Né? Mas se ficar com 20 com volume alto, é coisa exagerada. Tá? Mas pelo que está da Aninha ali, 20% está até bom, mas vamos ver se a gente vai para 40%, tá? Mas é por quê? Porque brasileiro não gosta de responder pesquisa. Quem aqui gosta de responder pesquisa? Levanta a mão para mim. Nem eu levanto. Também não gosto, não. Eu respondo. Um ou outro. Eu só respondo se eu souber de onde está vindo. Eu não respondo qualquer pesquisa, não. Não. Eu posso saber de onde está vindo, que eu ainda não respondo. Eu só respondo se eu achar que o que eu vou responder ali vai ter alguma utilidade para mim. Do contrário, gente,
Eu sou chato. Eu não respondo a lição. Então, por que que eu vou querer que as pessoas respondam? Duas coisas. Ó, brasileiro não gosta de pegar panfleto. Quem aqui gosta de pegar panfleto? Eu pego. Todo mundo que me dá panfleto, eu pego. Eu Porque eu pego, já eu panfletei. pego porque eu já mandei pessoas panfletar para mim. Mas eu não Pois é. pegava, não. Aí eu falei assim, agora se eu não pegar, como é que os outros vão pegar? Então aí eu pego, né? Eu vou pegar, não vou jogar nem fora, eu vou esperar ter uma lata de lixo para depois jogar no lixo, né? Assim? Então, gente, tem coisas que a gente não gosta, mas é necessário ser feito. Porque tem pessoas que pegam. Não é o não, é o sim que importa, tá bom? Então, a pesquisa ela é muito importante. Tudo isso é mais importante do que uma venda. Por quê? Você vê, as pessoas venderam, só que elas venderam e a venda foi boa, mas o aluno da venda não avançou. Não é aquele aluno ainda que chega arrebentando a boca do balão e é avançar, né, gente? Então, qual que é a parte boa? Que aí o expert vai pegar esse aluno e vai Deu preparar a ele. entender que esse aluno é tipo 3, mas que ele ainda não está preparado, né, Ké? É uma aluna tipo 3 que virou um? É. Só que é uma aluna tipo 3 que virou um, igualzinho nós, como viramos um. Então, por exemplo, nós que eu falo, gente, talvez alguém aqui não aconteceu isso, tá? Mas, por exemplo, o Érico falou assim, o Jerônimo falou assim, ó, meu mentor vai fazer um workshop gratuito. Se alguém quiser assistir, ele que me ensinou digital. Se alguém quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo. O que que ele acabou de fazer? Não explicou nada, indicou, colocou o link, só falou que é o meu mentor e tal. Não entrou nos detalhes. Quando eu cliquei, o que estava escrito? Eu vou te ensinar a fazer um ano de faturamento, um ano de vendas. Você fatura de vendas em um ano, eu vou te ensinar em uma semana. Eu falei assim, estou dentro. Eu faturava muito. A Selma não me conhecia nessa época, não. O Vantos, a Vânia, me conhecia. A Selma ainda não. A Selma me conheceu foi depois, tá, gente? Gente, eu faturava demais. Mas era muito. A irmã da Selma me conhecia. Aí eu falei assim, espera aí. O que eu faturo? Em um ano, ele vai me ensinar a faturar em uma semana? Ué, eu faturava, né? Muito. Tô feito, né? E minhas dívidas vai ser paga rapidinho. Então, gente, nós somos Avatar tipo 3 que a gente vira tipo um na hora. Por quê? Porque ele veio direto na minha dor e veio direto no meu desejo. Ele veio direto numa dor, que o desejo, aquele desejo dá para me pagar a minha dor, que eram as dívidas. Ah, você vira um, não. Então eu já me inscrevi. E de graça, até injeção na testa. Então, o que que eu fiz? Estou dentro. É lógico que eu sei que até injeção na testa vai me vender algo depois. A gente já sabe. Ah, mas a negócio de graça vai querer vender. Já sabia, mas a gente vai. Então, o que que aconteceu? Eu assisti e comprei. Quando eu comprei, eu falei, "Nossa, semana que vem eu tô feito." Eu, vou- eu pensei assim, eu vou assistir isso aqui tudo rápido, vou assistir o curso todo rápido e vou praticar ele rápido para. Eu não vou aguentar fazer tudo em uma semana, talvez, mas com uns 10 dias eu já fiz tudo. Gente, isso estava na minha cabeça. O que que eu fiz? Vazei as madrugadas, assisti o treinamento todo, todo. Eram as horas que estava lá, menos de 3 dias eu já tinha assistido o FL todinho. Com menos de 3 dias eu assisti tudo, rascunhei e fiz um dado. Agora eu vou praticar, eu vou pôr em prática e vou arrebentar a boca balão. Mas na hora que eu estava assistindo, eu já falei, isso aqui eu não sei fazer, né? Sei fazer tráfego, né? E não sei nem o que é orgânico e o que é pago. Isso aqui eu não sei, não. Aí, página. Ixi, eu não sei o que é página, não. Não tem isso aqui também, não. Ele vai construir lista. A lista, eu sei fazer minha lista aqui. Aí depois eu descobri que era outra lista. Aí, quando eu fui assistindo, eu fui descobrindo uma cacetada de coisa que eu não sabia. Quando eu acabei de assistir o curso, eu falei, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais lento do que essas pessoas. Eu não consigo fazer. Eu vou ter que assistir um pouquinho mais e praticar. Entendeu? Aí que eu fui ver.
Não é bem assim, é só comprar o curso e já fatura, não. Aí eu fui ver que tem uma cacetada de coisa que era necessário fazer. Eu fui fazer as primeiras vendas 20 meses depois, né? Então, gente, nós somos iguais. O nosso avatar é assim também. Agora, quando você tem conteúdos, né, já viu muitos conteúdos, é isso, você já chega mais preparado, mas sem ver muito conteúdo, né, a gente não chega, a gente já acha que tem um botão mágico, tá? Tem um botão mágico. Então, muito boa a pergunta que a Selma fez, que vocês viram como é que leva as coisas? E aí, por isso que tem hora, gente, que isso aqui que eu estou falando para vocês, pode ter alguns de vocês aí, eu já vou até adiantar, tá? Porque que já sempre vai acontecer, sempre acontece, sempre vai acontecer. Tem gente que fica invocado. Tem gente que nem volta mais na segunda. Por quê? Porque esses detalhes que eu passei aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu não sei se eu vou liberar essa gravação, mas se eu liberar essa gravação, você não precisa assistir ela logo de imediato. Mas essa gravação dessa aula, ela vale mais de US$ 1 milhão. Tem gente que vai ser necessário assistir essa gravação as 5 vezes a ficha cair. Mesmo que já ouviu isso tudo que eu falei muitas vezes. Vocês estão entendendo? A nossa mente não quer a repetição. E sem a repetição, você não vai ter sucesso. É insano querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Só que é insano querer ter resultados extraordinários sem ter feito o processo. E para fazer o processo, é necessário praticar. E para praticar, você pega habilidade. E só pega habilidade repetindo. Então, é necessário repetir para ter habilidade. Tá? É diferente da outra frase. É insano ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Repetir não necessariamente é fazer a mesma coisa. Repetir é você repetir algo até você ter habilidade. Uma vez que você tem habilidade, você vai para o próximo nível. Entende? Agora, por isso que é insano querer ter resultado, né, fazendo a mesma coisa. Agora, se você está repetindo, pegou habilidade, você já tem habilidade, vai para o próximo nível. Você não vai ficar só naquilo ali. Tem gente que fica na zona de conforto, né? Faz venda no lançamento semente e depois vai querer fazer o lançamento semente a vida inteira. Aí é insano ter escalabilidade. Mas às vezes você vai fazer o lançamento semente e vai ter que repetir ele várias vezes até se acertar o caminho que é para ir para o clássico. Tá? Então tem que tomar cuidado com as frases. Às vezes a gente entende elas de forma errada. Tá? Então, vamos lá para o roteiro da Aninha. Então, eu peguei, aproveitei ali, a Cel me perguntou. Poderia falar assim com a Cel? Não, Cel, não precisa nem fazer, não. Você pode ir para o clássico sem fazer live de aquecimento. Ou eu posso falar assim com a Selma assim, ô Selma, não, o lançamento semente, bem feito, aquele na íntegra, é o que tem live de aquecimento. As duas respostas estão corretas. Eu posso ir para o clássico sem ter feito aquecimento, mas o ideal seria ter feito semente com aquecimento. A pergunta é: o expert está preparado? Né? E a única coisa ruim é que eu estraguei vocês, né? Que eu entrego para vocês mastigado. E mesmo entregando, aí como eu entrego para vocês mastigado, aí tem hora que vocês não pensam muito. Que eu Aí, entreguei aí, mastigado. aí eu tenho uma outra pergunta. Por Ah, exemplo, você falou assim, o tempo das pessoas é curto. Aí elas têm, quando elas terminam o script, já está na hora do lançamento. Não seria a hora da live de aquecimento, depois mais uma live de aquecimento e depois o lançamento, já que estava tudo pronto, em vez de você ter marcado direto o lançamento com o doutor Danilo? Marcar a live de aquecimento ou foi uma coisa que ele não quis? Eu estou excelente falando pergunta. doutor Danilo, não necessariamente doutor Danilo, é porque é o nome que ficou mais fácil, que De eu achei gravar. bem interessante o É. lançamento dele, então fixou mais. Mas todos esses que nós fizemos antes aí, eu não sei Excel- nem se eu deveria estar fazendo esse monte de pergunta aqui Não, hoje. deve fazer. Hoje é para fazer pergunta. Excelente pergunta. É, é assim, ó. Primeiro passo, tá? Primeiro passo é marcar a data do lançamento. Esse é o primeiro passo.
Porque quando você marca a data do lançamento, você tem um processo para ser executado, uma jornada. Só que dentro da jornada tem itens que você não pode queimar etapas. Você não pode queimar etapas. E tem itens que você pode deixar uma próxima etapa, que é o clássico, ou você pode fazer o próximo semente com essas etapas. Por quê? Porque o primeiro semente, ele é um MVP, um mínimo viável, né? Product, né? É um produto mínimo viável. Então, no primeiro lançamento, tem coisas que você não vai conseguir fazer mesmo. O importante é você ter um produto mínimo viável, que é o quê? Você preparou a sua estrutura. Algumas coisas você não conseguiu fazer. No próximo lançamento, já seria ideal você conseguir fazer o quê? Mais coisas e ajustar aquilo que é necessário melhorar, que é o que a gente faz aqui. Os ajustes que a gente faz alguns ajustes e avança em alguma coisa. O que a gente avança? No conteúdo. Por quê? Porque quando a gente faz conteúdo, o lead fica barato. E o conteúdo o quê? O Reels, porque dá um volume de Reels. Se eu fizer a primeira live de aquecimento, vai ser 3 lives. Não é o suficiente para o algoritmo, às vezes, querer baratear meu lead. Né? Então, por quê? Uma live de aquecimento, provavelmente ninguém vai assistir. Vocês sabiam disso? Vocês não assistiram a live do aquecimento da Aninha ontem, assistiram? Quem aqui assistiu? Eu não. Não, não assistiu. Ainda mais que ontem era dia de culto, dia de tumulto, um Exatamente. Era um monte de domingo programação. de Páscoa. A gente vai para a igreja, a família visita a família, não é assim esses negócios? Então, e vocês não são o avatar da Aninha. Agora, o avatar da Aninha pode ter assistido alguém. Só que tem um detalhe. Se ele não der boa tarde, boa noite, alguma coisa lá, a gente não sabe quem é, não. Mas a gente sabe como. Pelo número. X pessoas assistindo. Então, por exemplo, se a Aninha está ao vivo, eu estou ao vivo e aparece dois, a Aninha e eu. Se a Aninha está ao vivo, eu estou ao vivo, aparece o número 3, tem mais alguém. A pergunta é: quem é esse alguém? Aí, se a Aninha está assistindo, eu estou assistindo e aparece 4, tem mais dois alguém. Provavelmente é um lead. Né? Se ele não der boa tarde lá, não cumprimentar a gente não sabe quem, e nem tem que saber quem. Mas tem pessoas assistindo. Então, ontem, na live da Aninha, teve gente de lead dela que assistiu. Mas quantos? Quase nenhum. Se eu não me engano, lá foi 1 ou 2 leads que entrou. Você entende? E assistiu. Tem um que eu até sei o nome, porque ela tinha dado boa tarde antes. O que acontece? Então, a live de aquecimento é um raiz. O raiz nem sempre as pessoas vão assistir. Mas quando você faz, o algoritmo viu que você entregou um raiz. Você entregou um conteúdo de muito valor e denso. Aí o algoritmo, opa, essa pessoa que é profissional, ele não está vendendo, ele está colocando conteúdos para um dia, uma hora, alguém assistir. Isso é muito importante. Agora, depois, a gente vai ficar dentro do grupo aquele link, e a gente vai repetir aquele link lá mais uma vez ou 2 vezes. E aí alguém vai clicar nele e vai assistir o quê? O replay. Né? Outro detalhe, às vezes a pessoa vai assistir essa terceira live da Aninha e vai descobrir que teve a segunda e a primeira. Agora eles vão lá, assistem a primeira e assistem a segunda, além da terceira. Né? E tem gente que nem vai saber, não vai clicar nunca no que está lá. Tem problema? Não. Eles estão querendo que chegue o dia do lançamento. E quando chegar o dia do lançamento, é perigoso eles nem assistir o lançamento. Olha que interessante. Então, o papel nosso é fazer o processo. Por isso que sua pergunta é importante. É fazer o processo. Depois que vai acostumar de chegar pessoas. Né? Você pega, por exemplo, lá, aqui algumas pessoas, seguidores aí do Pablo, o aluno do Pablo. O Pablo, quando ele fez a primeira live dele, ele tinha lá o quê? De 6, menos de 40 pessoas. Tinha 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Hoje o cara ganha bilhões. Né? Então, assim, começa assim. Tem gente que já começa com a cacetada de gente na live. O que importa é a gente fazer, não é o número que chega. Tá? Não é o número. Então, vamos fazer a live. Então, muito boa a sua pergunta. Então, a live de aquecimento, ela é para quê?
Primeiro, para a Aninha pegar a habilidade, né, de saber fazer esse contexto. O expert, tá? Quando eu falo Aninha, o que ela vai fazer? É para você, expert, é pegar a habilidade de colocar conteúdo na mídia. Cash, eu não quero ficar na mídia. Tá tudo bem. Você vai pegar uma habilidade de ter conteúdo para quem você vai vender algo. Você pode gerar o conteúdo e deixar ele não listado e liberar só para quem você quer. Você não fica na mídia. Por exemplo, eu fico nos bastidores. Eu não fico tanto na mídia, mas eu tenho uns 15 mil vídeos gravados. Então, mas não está isso tudo liberado lá, gratuito. Olha que interessante, porque muita coisa fica liberado, como não? Listado. Então, o importante é você ter o conteúdo. Outra coisa é que quando você faz o conteúdo, a pergunta é: será que você estava falando com o avatar? Outra pergunta: será que o que eu estou falando era isso mesmo que era para eu falar? A gente começa a preparar nós, né? Para o mercado, tá? Para o mercado digital. Então, muito boa aí a sua pergunta. Então, frisando aí, tá, gente? Você marca a data e faz aquelas etapas que você conseguir fazer até a data. Única coisa que tem que tomar cuidado: se você fez a data, vamos supor, a Aninha colocou que é dia 24 o lançamento dela, e ela fez tráfego pago. Se a Aninha fez tráfego pago de 14 dias, 7 dias, seja lá 3 dias, 2 dias ou 1 dia, e ela fez leads, tá? Fez leads. Então, o que acontece? A Aninha, na hora que der 20 horas, ela vai fazer o lançamento. Por quê? Ela prometeu que ia ter um lançamento. Agora, se a Aninha falar assim, Cash, eu não sei falar nada disso que eu prometi. Ô, Aninha, aí você está me avacalhando, então por que nós estamos lançando isso? Não faz sentido. Mas a Aninha, ela sabe fazer aquela coisa. Às vezes não deu tempo de ficar uma coisa bem feita, mas a Aninha sabe. Eu falo assim, Aninha, você vai pegar esse tópico aqui, ó. Aninha, como é? Aí a gente pega os tópicos e a Aninha explica os tópicos. Vai ficar uma coisa perfeita? Não. Ela fez o lançamento, né? Assim, entende? E vocês é a mesma coisa. Então, a data é a mais importante. Agora, se a Aninha chega no dia do lançamento e ela lê o script dela todinho, porque não deu tempo dela treinar. Ela não treinou, ela não consegue falar aquilo ali assim, já espontâneo. Ela lê tudo, nós estamos feitos. Por quê? Porque ela acabou de ter uma estrutura completa. Aí o que a gente vai fazer? Ela vai só agora familiarizar com aquele script, treinar ele, pegar essas habilidades para o próximo. E aí a gente melhora. Né? Vocês assistiram, a maioria de vocês, se não for todos, vocês assistiram um lançamento semente meu. Foi o único lançamento semente meu que eu fiz vendas. E quando a Thaís assistiu esse vídeo, mais o Armando, eles compraram o que estava lá, eu não estou vendendo isso para vocês. Compraram. Vocês sabem, Thaís, eu não lembro de que vídeo, mas eles compraram. Eles mandaram uma mensagem para mim. Eles mandaram uma mensagem para mim. Foi o dos 21 dias, não foi? É o do desafio. Esse aqui, ó. Esse aqui, quer ver, gente? Ó? Vou abrir, deixa eu ver se não está no zap aqui. Olha que interessante, ó. Até a Thaís vai lembrar ali, ó. Não era vendas, tá, gente? Estava vendendo, mas a maioria de vocês responderam, tá? Eu acho que quem não respondeu um dia ainda vai responder, porque não chegou a vez de responder. Mas olha que interessante, ó. Aqui não é para vender, tá? Aqui é para vocês rascunho, né? Mas quando eu fiz, eu estava A semente ensinando. digital. Eu lembro que você Eu, falou que não é, fez para vender e vendeu. eu tava mostrando para as pessoas, eu estava quebrando objeções de todo mundo. Eu falei, ó, tem gente que falou assim, eu não tenho computador. Meu computador, a câmera dele quebrou. Eu vou usar um com a câmera quebrada. Ah, eu não gosto de aparecer, eu vou fazer sem aparecer. Peguei tudo os que tinha, os mimimi, e fiz. Eu peguei todos os mimimi e fiz. Ô, gente, o traço vendeu. Ainda fiz tráfego pago, tá, gente? Ainda fiz tráfego pago. E o pessoal chegou e comprou, foi muito legal. Aqui, ó, esse aqui, ó, vocês assistiram isso aqui já. Tem gente que assistiu isso aqui até mais de uma vez, ó. Ó, olha, ó.
Pessoal, bom demais da conta, né? Muita gente pediu, né? Muita gente pediu. E então, eu resolvi aqui, eu vou até liberar aqui para vocês. Olha que interessante. Eu vou colocar um meu rascunhozinho aqui para vocês. Aqui tá o template aqui, na copy, aqui para vocês. Olha só. Mentoria Semente Digital. Vou te guiar passo a passo de como lançar seu negócio através do marketing digital em 30 dias ou menos, mesmo partindo do absoluto zero, com a ajuda da minha equipe ao longo de todo o processo. Então, vai estar aí eu junto com a minha equipe aqui, tá? E mais uns convidados especiais, tá bom? Então, vamos lá? Olá, bom demais. Meu nome é Cash, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou treinador de líderes de expansão global do bem-estar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse tão esperado webinar especial, onde eu vou te guiar passo a passo de como lançar seu negócio através do marketing digital em 30 dias ou menos, mesmo partindo do absoluto zero, com a ajuda da minha equipe. Gente, olha que interessante isso aqui, hein? Olha só que interessante isso aqui. Agora que eu observei, hein? Olha que interessante. São 30 dias. Eu estava pensando que esse era o de 21, né? Não, esse era o de 30 também. Depois eu passei a fazer o de 21. 30 dias. Mas olha que interessante, gente. Olha que interessante. Agora que a minha ficha caiu aqui, ó. Eu vou te guiar passo a passo de como lançar. Olha aqui, ó. Como lançar seu negócio. Seu negócio. Deixa eu ver um Através, carro à sua através frente, que aí fica mais fácil você sair daqui. através do marketing digital. Através do marketing digital. Olha que interessante. Então, esses dias, esse final de ano para o início de ano, eu criei um desafio de 21 dias, e ele era para quê? Negócio no digital em 21 dias. Ô, gente, essa cópia aqui agora, eu posso usar ela. Vou usar. Eu vou pegar isso aqui, esse lançamento aqui, e vou pegar o outro e vou usar. Aliás, eu usei isso aqui lá nele, né? Eu usei assim. Gente, eu usei e nem percebi. Olha que legal. Lançar seu negócio, né? Olha que interessante. Só que lá, aqui eu falo seu. Lá eu falo lançar negócio no digital. Aqui eu falo o seu através. Lá eu falo lançar negócio no, por quê? Porque é negócio no digital.com.br, né? Em 21dias.com.br. Olha que interessante, foi até bom. Pergunta aí, a gente fez aqui. Então, gente, eu li o tempo inteiro, eu li tudo. E aí, quando chegou aqui no final, ó, aí a Thaís me mandou uma mensagem. É a Thaís mais o Armando, me perguntando se o valor que eles iam pagar, deixa eu ver quanto está aqui. Em algum lugar aqui tem o preço, né? Aí, é aqui. Aí falou assim: aquilo lá, como é que é? É só no Pix, é no cartão? Como é que pode ser? A Thaís, não, que eu estou vendendo para vocês, não. Não, Thaís, não vai comprar nada, não. Você não estou vendendo para vocês, não. Vocês é outra coisa. Eu não sei se a Thaís se lembra disso. Estava lá no WhatsApp. Eles me mandaram a mensagem. Olha que vocês veem que interessante. Não, calma. Tudo que eu falei aí vai ter para vocês, só que o seus vai além disso. O deles vai além disso, porque o deles é aqui para o Mil Black. Olha que interessante, gente. Vocês entendem? Por quê? Eles são um avatar. Eles assistiram o negócio, estão querendo pôr o negócio no digital e é avatar. Só que o que eu estava mostrando para eles vai além daquilo, que é a Mil Black, né? Entende? Olha que legal. Então, por isso que é importante você fazer, não é a venda ali, não é a venda. Porque às vezes você vende e não tem o curso para entregar. E você fazer um curso, gente, dá trabalho para caramba. Eu sei que dá trabalho, o meu que dá. Então, dá muito trabalho. Mas não quer dizer que ele dá muito trabalho que eu já tenho que ganhar dinheiro. Ele dá trabalho e agora eu tenho que trazer gente para fazer ele ter resultado. Ter pessoas para ter resultado, que é digital, não é presencial. Depois que eu tenho pessoas tendo resultado, né, a gente começa a ganhar dinheiro. Agora, se você já ganhar de uma vez, tudo bem, tá? Então, foca sempre no processo. Então, vamos lá para... Não, pode fazer mais uma pergunta aí. Tem mais alguma pergunta? Tem alguns minutinhos aqui, que aí nós vamos direto para o roteiro, lá para vocês ir para a parte técnica. Alguma pergunta?
Dá um exemplo aqui, ó. Tô vendo ali a Lúcia. A Lúcia está gravando o curso dela. É um Deus nos acuda para gravar o curso, não é, Lúcia? Ela está gravando. Então, a Lúcia é de um jeito para ela gravar lá, para ela preparar o curso dela. A Patrícia está gravando o curso dela. É outro jeito. O da Patrícia ainda tem as partes práticas lá que tem que costurar. É outra particularidade. A Thaís está gravando o curso dela. Pegando esses 3 exemplos. Tem mais gente gravando. Mas vamos pegar Eu aqui. já liberei um módulo hoje, ainda está faltando agora os outros. Eu Tá estou vendo? fazendo. Mas olha que interessante. A Thaís está gravando o curso dela, mas a Thaís já faz rios, porque a Thaís já lançou. A Lúcia mais a Patrícia ainda não lançaram. Né? Então, se elas não lançaram, então eu prefiro que o foco delas seja onde? Lá na criação do curso. Por quê? Porque a Thaís, ela vive o tempo inteiro o que ela está fazendo, está mais fácil ali. Não quer dizer que é tão fácil, mas fica mais fácil um pouco ali já para ela ir preparando. A Lúcia está criando um negócio do zero que ela passou pelo processo, ela teve resultados extraordinários, só que ela vai lembrando o processo que ela passou e vai criando um método, né? Ela vai criando, ela lembra, aí ela tem que fazer um ajuste, às vezes ela vai ter que fazer uma pesquisa. Então não é tão moleza só chegar. Então ela está certa do jeito que ela está fazendo, é bom. A Patrícia, ela vive lá o negócio dela no dia a dia, vive, mas o que ela vive, ela tem o curso já dela presencial, então já ajuda mais um pouquinho. Mas na hora de gravar, exige aquela parte prática que ela está fazendo ali. Então são dificuldades diferentes que cada um tem. Está me entendendo? Então não tem como pegar. Então, quem está criando aqui do zero, quem está criando do zero e já tem a Roma definida, isso já é extraordinário. Eu conheço pessoas que entrou junto comigo e até hoje eles não têm a Roma deles. Eles fazem Roma 50 mil vezes, mas nenhuma eles põem para funcionar, porque eles trocam de Roma 3 vezes por dia, ou 3 vezes por semana, ou 3 vezes por mês, e não faz. Né? Então, a Marilei tem um tantão de curso gravado. Ela já tem um portfólio, então ela já está em outra. Cada um de vocês numa etapa, tá? Então pode ficar tranquilo que vocês estão todo mundo aqui indo bem. E tem um fator também que é da gente é, ter aquela intimidade com as ferramentas de produção, né? De É, produzir as é, aulas, de subir para. Eu tô apoiando, já passei a tarde inteira para subir 28 módulozinhos, 28 apresentações. Tive que produzir, subir uma por uma. E aí, quando eu gravo, eu tenho que salvar, né? E enviar uma por uma e não estava dando certo, não tinha memória no meu computador, tive que apagar um monte de coisa para poder ter a memória. E a gente vai enfrentando alguns desafios também nessa fase, porque além da gente estar construindo o curso, a gente também está construindo a nossa mentalidade digital para manipular as ferramentas de produção dessas aulas. tem Então, isso tudo muitos, também é um obstáculo que a gente está enfrentando, né? exatamente, Aprendendo tem para querer dar muito o chão, melhor da gente. muito chão pela frente. Infelizmente, a maioria das pessoas vai achar que não precisa trabalhar a mentalidade. Nada de errado com isso. Mas, infelizmente, às vezes, quando a gente está trabalhando a nossa mentalidade, a gente vai mais rápido. Mesmo que a gente trabalhou pouco na parte técnica. O Jim Rohn fala 50 mil vezes: trabalhe mais em você mesmo do que no seu negócio. Mas, às vezes, as pessoas ficam mais felizes trabalhando mais no negócio do que nelas próprias. Né? Então, todos os dois jeitos tá bom, tá, gente? É o jeito que a pessoa ficar mais feliz. Tá? Então, eu estou vendo que a Fabi chegou. Fabi, eu vou pôr lá dentro do grupo do Parceria uma porque está mais fácil aqui para mim no Zap. Eu vou colocar dentro do grupo da parceria um negócio, uns horários, tá lá, tá? É isso aqui, ó, que eu coloquei lá dentro do grupo da parceria. Eu vou te dar uma tarefa aí, tá bom? Eu sei que você está lotada, mas você vai se lascar um pouquinho. No bom sentido, tá? Você vai pegar isso aqui, ó. Te mandei isso aqui, tá? O que você vai fazer? Aquela aula, aquele Implementation Day de 7 horas, você está me ouvindo aí, tá, né, Fabi? Você vai pegar ele
Não quer dizer que o tempo é esse todo aqui, não. Aí você olha lá, tá que você entende de edição aí mais o Nicolas, né? Você pede o Nicolas, ou você. O vídeo um, você vai gravar você vai pegar aquelas 7 horas e vai transformar ele, o raiz, em 4 vídeos, tá? Você já tem experiência, pode usar a sua experiência. Eu coloquei aqui que o vídeo um ele vai do minuto zero até 1 hora e 45 minutos. Se você achar que ele vai até 44, 43 ali, ou se você achar que ele vai até mais um pouquinho, não tem problema não. É porque na hora de editar, pode ser que os minutos ele dá um pouquinho diferente, tá? Mas você vai ver que é na hora que ele manda fazer uma atividade lá. Manda fazer atividade, eu parei o vídeo. Aí no vídeo 2 ele volta, né? Lá tal, você vai ver lá que ele começa. Aí 1 hora e 55, por quê? Porque ele deu os minutos, aí ele começou depois dos minutos. Depois dos minutos que deu, pode ser 55, 54, 56, né? Mais ou menos ali que você for ver. E ele vai até 3 horas, 0 minutos e 51 segundos. Pode ser que é 50 segundos, 49, 52, tal, tal, tal. Aí você vê. Bom, então, aí é a parte da manhã. Então, a parte da manhã vai ser 2 vídeos, tá? Um até a atividade prática, da primeira atividade, e o outro até depois da atividade prática, que você vai ver lá nesses minutos aí. E depois, a parte da tarde, na hora que ele chega, gente, boa tarde, como é que foi o almoço, não sei o quê, ele começa lá com 3 horas e 0 minutos e 53 segundos, aproximadamente, e vai até 5 horas e 34 minutos, ou 32, 33 e 28 segundos. Aí você olha lá que você vai ver, que é o finalzinho, né? Na hora que você estiver lá, você for ver, você vai ver onde que termina, né? Tal. Aí você faz ele e começa, depois, nos 5 horas, em vez de ser 34, ó, ele vai começar lá por 39, mais ou menos, e 56 ou 50 e poucos segundos. Então, ele vai dar o quê? 4 vídeos, tá? Aquele vídeo. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 4 vídeos e vou colocar ele Fabi, num módulos, tá? Em módulos. Eu vou colocar em aulas, né? Em aulas. Se você, tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Se você, mais o Nicolas, na hora que estiver vendo ele lá, que eu acho que você já até assistiu ou vai assistir ele lá, porque eu te dei ele depois, né? Se você for ver e achar que você pode quebrar ele em mais aulas, tá? Se você falar assim, não, essas 7 horas aqui, eu não vou quebrar igual o Cash me pediu, não. Eu vou quebrar ele nos trocentos vídeos, tá? Vou quebrar em trocentos vídeos. Aí o que acontece? Aí você pode quebrar ele em mais aulas, tá, Fabi? Se você achar que é melhor fazer muito mais aulas do que os 4, mais vídeos do que o 4, você pode, me entendeu? Entendi. Para me liberar para o pessoal, para eles poderem assistir. E depois que você fizer isso, tem uma estratégia que eu vou fazer aqui, que nós vamos arrebentar a boca do balão depois que você me mandar esses vídeos. Pode mandar ele subindo pelo seu YouTube lá, não tem problema não, tá bom? Lembrando que é não listado, a gente não pode liberar isso para fora, tá? Tá? Beleza? Você sabe qual aula que é? É do Expert lá, aquele do organizar seu produto, o Expert, você sabe, né? Aquela que eu passei lá para o Danilo, já passei para a Sim. Marilei, já passei para algumas pessoas aqui, vou passar para as outras. Beleza? Tá. Você quer que eu faça também com eles depois? Fazer o que com eles? Alterar, gravar eles em mais tempo. Não, Dividindo. não, não. Você só vai editar ele, tá? Você Tá. vai editar ele em várias aulas, vários vídeos, ou pelo menos aqueles 4. Tá. Entendi. Deixa eu só parar aqui. Ó. Então, aí, vou pegar aqui. Voltar a gravar aqui. Então, gente, eu vou parar aqui essa parte aqui agora, que eu acho que a gente fez ali uma geralzona boa. Talvez eu libero essa gravação, talvez não. Eu não libero, eu vou subir para o YouTube, eu acho que essa aqui ele não vai bloquear. Depois eu vejo se eu libero, se eu deixo ela lá, se vocês depois me pedem, tá? Depois a gente vai vendo. Se alguém tiver alguma coisa que quer assistir de novo, é só me pedir. Mas talvez vocês já viram e não tem Só tanta vou fazer uma observação aqui, um fechamento, Cash, por quê? Como aquelas pessoas todas fizeram lançamento, acho que umas 5 ou 6, e aí a gente viu que eles, assim, tecnicamente sumiram, né? Sumiram, não sei se sumiram. Aí eu pensei, será que eles estão em outro nível, estão lá no clássico e nós ficamos para trás?
Aí eu vi que a Aninha foi uma que deu continuidade, por isso me gerou essa curiosidade. Excelente colocação, tá? Não, não é que eles sumiram, não. Eles sumiram daqui, da segunda-feira, né? Cada um por causa de motivos diferentes, tá? Deixa eu só parar aqui um tiquinho. Então, essa colocação que a Selma fez é muito importante, tá? Então, deixa eu falar com vocês. Tem pessoas que já são empresários, né? São empresários, ou já considero já empresário. E aí, o que que acontece? Aí, o que que vai acontecer? Elas estão em outro patamar. Então, tem coisas que elas não vão fazer. Elas vão pagar alguém para fazer. Então, a pessoa prefere pagar alguém para fazer certas coisas e eles ficam com menos coisas. Então, se ele vai pagar para fazer, já é um motivo a menos para ele entrar, para essas pessoas entrar aqui na segunda. Concorda comigo? Tem coisas que eles já vão pedir para ser feito. Por quê? Porque aqui eles vão, ao invés de estar aqui, eles vão estar fazendo outra coisa, por causa do tempo, tá? Tem gente que não vai pagar ninguém para fazer. Eles já consideram que eles conseguem fazer aquilo sozinho. Só que aí eles não entram aqui para aquele momento, que seria que eles iam estar aqui, eles vão fazer sozinho. Tem gente que é assim, tem todos esses jeitos aqui, tá, gente? Que as pessoas estão aqui. E tem pessoas que é o mais legal. Elas acham que nós estamos repetindo muito. Elas acham que a gente está falando demais. Vocês também acham, tá, gente? Eu também acho. Eu também acho que está falando demais, vocês também acham. Só que alguns falam, né, e outros não. Acho que está falando demais. Então, eu vou deixar essa parte aqui para vocês. Tem duas coisas que derrubam vocês no digital ou em qualquer outro negócio. A primeira é, o dia que vocês achar que alguém está falando demais, pode derrubar vocês. Tá? Essa aqui eu consigo ajudar vocês a não ser derrubado, tá? Eu consigo ajudar vocês. A outra é, se vocês desistirem, né? Quem desistir, aí não tem jeito, né? A gente faz de tudo para a pessoa não desistir, mas desistir. Mas, eu vou falar com vocês, não quer dizer que tem que entrar aqui toda segunda-feira. De tudo que nós estamos fazendo, se vocês me perguntar qual que vale mais dinheiro, mais tempo, tem maior valor agregado no projeto que vocês estão fazendo, é quem consegue entrar na segunda-feira aqui. Quem consegue entrar na segunda e na quarta, ou só na quarta, ou só na segunda, quem entra uma vez por semana, eu vou falar com vocês, o projeto de vocês ele é diferenciado de qualquer outro projeto de outras pessoas. Tá? A não ser que algum de vocês chegou aqui muito preparado. Já muito preparado, e aí, realmente. Porque o que a gente faz aqui é esses ajustes. E vocês vão passar por isso lá na frente. Olha onde que está o detalhe. Quem já ouviu, já sabe como lidar com a situação. Quem não ouviu, vai fazer o quê? O que é que eu faço agora com isso que aconteceu? Quem ouviu já vai perguntar. Agora, só que já tem uma noção, né? Já tem uma noção melhor. Imagina quem não ouviu. Ele vai precisar de uma preparação maior. Então, uma pessoa que já está lá avançada, ela vai ter que voltar atrás em muita coisa. Vocês entendem? Então, compensa quando puder entrar aqui, tá? Então, aqui a gente não fala demais. A gente fala o quê? Aquilo que vale para todos vocês. Então, eu considero que quem pode entrar no máximo, né, quase toda segunda-feira, ou toda segunda-feira, eu considero que é muito bom, tá? E se ninguém entrar, não tem problema, porque eu vou fazer do mesmo jeito. Se vocês não entrar, eu faço do mesmo jeito. Eu entro ao vivo e faço. Eu faço, às vezes eu gravo, ou às vezes eu faço e não gravo, mas eu estou aqui do mesmo jeito. O tema de hoje eu ia fazer de todo jeito. Que é o roteiro ali com a Aninha. Quem ia estar aqui, talvez, só a Aninha. Né? Poderia ser, ou nem a Aninha eu ia fazer, tá? Que é a parte prática. Mas foi muito bem colocado aí, tá, Céu? Então, as pessoas que não estão entrando, Céu, várias delas não estão entrando porque eu dei tarefa para elas, que, às vezes, na tarefa que elas estão fazendo, se elas entrarem aqui, elas não conseguem fazer por causa do horário, né? Porque tem gente que trabalha o dia inteiro. E tem gente que só vai voltar a fazer daqui a 2 meses, porque a empresa que trabalha colocou para fazer uma coisa e outra atividade que não tem jeito. Então, tem de tudo, tá? Então, uma pergunta sua é muito boa. E tem gente, das 16 pessoas que lançaram, tem 3 que sumiram. Então, só 3 que sumiram, tá, Luciano? 16 pessoas lançaram. Deixa eu ver aqui, ó. Uma pessoa sumiu,
mesmo, sumiu, porque não apareceu mais. É, a outra pessoa sumiu, mas falou o porquê que sumiu por enquanto. Tá, mas sumiu. Uma outra pessoa sumiu, mas ela também falou por que que sumiu, tá? É porque uma arranjou emprego. Uma arranjou emprego lá e o emprego, os horários e tal. Duas teve emprego, a ver com emprego. Quatro, duas teve a ver com emprego e duas não tem a ver com isso. São quatro, de 16, quatro que sumiram. E dessas quatro que sumiram, duas está fazendo alguma coisa de tarefas. E duas, sei lá o que está fazendo. Sumiu de vez mesmo, não está fazendo tarefa nenhuma. E alguns entram uma vez ou outra, porque é a atividade deles também. Então, a sua colocação foi muito boa, tá? Foi muito boa. E tem gente que, às vezes, não está entrando, é porque está achando que é cansativo entrar, acho que não vale a pena. E eu fui ajudar vocês colocando o Rumo ao Leg junto com o Mil Black, aí ele pesou mais para alguns de vocês, né? Assim, e aí o teste meu era esse mesmo, tá? Para ver até onde que eu posso colocar coisas para me ver quem já são os líderes que já aguentam mais coisa e quem é os líderes que ainda não aguentam muita coisa. Eu tenho que testar, né, Porque gente? Tudo é teste. eu Foi bom. faço comparação com escola, né? Porque eu sou oriunda de escola. Quando a gente entrou lá na primeira série, a gente entrou com o objetivo de aprender a ler. Quando a gente aprendeu a ler, a gente não parou de estudar porque eu já sei ler. A gente foi aperfeiçoando. É o que acontece aqui. É isso. É isso aí mesmo. Então foi muito boa a sua pergunta. Mas a parte boa é que aqui não é obrigada a nada, a pessoa vai fazendo, que é uma parceria, né? Só que essa parceria, ela vai me ajudando a criar vergonha na cara. Ela vai me ajudando. Ainda não criei muita vergonha na cara, não. Estou precisando criar mais vergonha na cara. Porque isso aqui que eu estou fazendo, realmente eu não deveria estar fazendo, segundo o meu mentor, segundo os outros mentores, segundo outros, né? Vou fazer, mas só que eu já falei com eles que dentro do meu projeto é ideal que eu faça isso. Então, por isso que eu não criei muita vergonha na cara. Eu prefiro ainda estar fazendo, porque eu fico feliz aqui e não está me atrapalhando. Eu estou crescendo com isso também, né? Porque eu estou lidando com pessoas diferentes do mundo que eu vivi no mundo corporativo, que é o mundo digital. Então, ele me traz novas experiências e eu crio situações melhores, né? É igual o treinamento que eu vou dar para alguns de vocês aí, que vai ser de grupo, né? Então, eu investi para estar me melhorando, me capacitando mais na questão de grupos, né? Além do que eu já sabia, para depois estar preparando alguns de vocês. Então, foi muito boa a sua pergunta, tá? Mas vai ter avatar para tudo, então a gente já sabe. O detalhe é, quem vai chegar dia 31 de dezembro, e alguns já têm chance de chegar dia 31 de dezembro, por ter feito um 6 em 7. Alguns têm chance de chegar até dia 31 de dezembro, de ter feito um 6 e 30. Não é todo mundo, porque. Mas é possível para todo mundo? É, mas a gente nunca sabe para quem. Por quê? É para aquele que fizer o processo. Tem gente que chega em julho com 6 em 7 ou com 6 e 30. Porque o que faz ter o 6 em 7 e o 6 em 30? Gente que compra o que você tem. E como é que a pessoa compra o que você tem? Se ela confia em você e no que você tem para vender. Ué, se você tem autoridade e audiência suficiente para isso, né? Se você vai vender um produto por R$ 1.000 e tem 100 pessoas que confiam em você e as 100 pessoas pagam R$ 1.000, você fez 100 mil. Ou em 7 dias ou em 30 dias. Mas se o seu produto custa R$ 1.000 e você não tem 100 pessoas que confiam em você ou no seu produto, você tem 10, então você vai fazer 10 mil. É de acordo com a audiência e a autoridade. No leg é de acordo com a autoridade, mas no lançamento é de acordo com audiência e autoridade, tá bom? Pode falar, Vivi. Oi, boa noite, pessoal. Ô, família linda. Feliz Páscoa, né? Para quem eu não falei. Cash, nesse caso, por exemplo, eu estou entrando sempre atrasada aqui nas reuniões. Isso é Em bom. maio, vou... Bom sinal. é bom. Melhor atrasado que, né, do que não chegar. É, E quando for em maio, eu vou começar a fazer a parte do meu lançamento. Se tiver faltando alguma informação, eu vou pegar com você, tá?
Tá bom. Porque eu só pego a informação andando pelo caminho, então não É. tenho completa. Mas você pode pedir a gravação, se você quiser, tá? Porque a gravação você pode assistir quando quiser. Você concorda comigo? Sim, se estiver lá na plataforma, ou eu tenho que Não, pedir direto. não, é bom colocar lá no grupo de parceria. Tem a gravação da aula de ontem, e se tiver, eu libero, porque às vezes eu gravo, o YouTube bloqueia. Porque às vezes eu mostro o WhatsApp, eu Oh, mostro algumas coisas assim, ele bloqueia. entendi. Agora, às vezes, mas muitas vezes eu não bloqueio. Mas eu normalmente eu gravo, igual que eu estou gravando. Se você pede, eu mando para você no privado. Nem tudo eu coloco na plataforma, por quê? Porque se eu colocar lá na plataforma, as pessoas Bloqueio. não vão assistir, porque fica muita coisa. A pessoa fala, nossa, é coisa demais, não vai. Uhum. E como a gente está, né, então é por isso. Mas você pode pedir, você e todo mundo, tá, gente, que quiser pedir. Tá? Quando eu não tenho, eu falo, essa aí o YouTube bloqueou ou eu não gravei, né? Mas pode pedir, tá bom? Pode pedir Uhum. que... Certo, E, obrigada. ou no dia que você precisar, eu vou lá e faço aquilo que é para fazer. Se a gente tá junto, a gente vai lá e faz, tá? Não tem problema, não. É porque Tá. como diz o outro, né? Não sei o que lá, bebe água limpa, não é isso? Quem chega cedo bebe água limpa. Às vezes, quem já viu, eu, por exemplo, tenho treinamento, por exemplo, uma pessoa falou comigo essa semana agora, semana sábado. A pessoa falou comigo, a primeira pessoa falou que a gente não deve ficar justificando nada lá para eles. Falou lá no Corão, não precisa justificar nada. Isso é bom, isso é bom sinal. E aí o que que acontece? Olha o que que acontece. A pessoa deu a última aula, o último treinamento, o último treinamento, era o último treinamento. A hora que ia começar o último treinamento, eu fui chamado para ir no hospital, no CTI. Mas eu não vou deixar de ir lá no hospital, no CTI, vocês concordam comigo? Fui chamado para uma coisa de urgência. A gente tem que ter consciência, né, gente? Ou eu não assisto aqui e vou lá, né? Aí o que que eu fiz? Eu coloquei o fone no ouvido, peguei o celular e continuei assistindo o igual nós estamos aqui. E fui. E fui assistindo. Assisti tudo, fui assistindo, assistindo, assistindo. Quando chegou no hospital, não tem jeito, aí eu tenho que andar até chegar no CTI. E fui assistindo e andando. É lógico que muita coisa eu perdi. É lógico que eu não anotei nada quando eu estava sentado, eu estava anotando. Mas na hora que eu... Aí cheguei no CTI. Chegou no CTI, eu coloquei a câmera fechada. Mas que eu vou ficar mostrando? Câmera fechada. Mas eu tô, e parei de ouvir, porque eu tenho que dar agora atenção para a coisa que está. Mas não desliguei. E não ouvi nada também. Mas resolvi. Acabou de resolver a coisa do CTI, eu saí. Coloquei a câmera de novo e vim ouvindo. Ouvindo. Aproveitei e fiz uma caminhada. Falei, já que vou pegar aplicativo ali não, já que eu não vim com o aplicativo, não vou pegar aplicativo não. Vou andando. Aí eu andei o quê? Uns 5 quilômetros de caminhada e assistindo. É que o troço vai demorar ali, então eu já vou assistindo e vou andando, que eu já estou andando. Eu queria andar, que é bom que já estica as pernas. E aí o que que acontece? Fui assistindo. E beleza. Pronto. Aí no sábado a pessoa ia dar o veredito das coisas. Aí a pessoa falou: eu percebi que você ficava muito em movimento. Foram 4 treinamentos. Você ficava muito em movimento. E tal, 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 e aí, não sei o quê, tal. Ela falou que não era para justificar nada, né? Já que ela falou, né, que eu ficava meio. Legal, eu estou te entendendo. Na primeira aula, eu sentado, eu anotei tudo, tenho tudo anotado aqui que a gente fez, a segunda, a terceira também, eu tenho tudo rascunhado no jeito que foi feito. A última aula, eu concordo com você, eu fiquei 100%, não é um pouquinho, não, fiquei 100% em movimento. Ou não é para dar justificativa, mas já que você falou que eu estou em movimento, sim, por uma causa justa. Eu tinha 2 opções: não ouço vocês, nada, e vou fazer a causa justa que eu tinha, ou eu vou ouvindo vocês até eu chegar na causa justa que eu tinha que fazer. E depois eu voltava a ouvir vocês. Eu optei em ouvir vocês enquanto deu. E atendi a urgência que eu tinha, que uma pessoa da minha família foi para o CTI. E eu tinha que ir para lá. E teve que ficar entubado. Então, você não gosta da justificativa. Mas entubar uma pessoa,
Isso, para mim, eu acho muito crítico. Então, é mais importante que eu ficar sentado anotando, né? O que eu posso te falar é isso. Aí a pessoa fica toda sem graça. Então, deixa eu falar com você. A pessoa, quando está liderando, ela ficou sem graça. Como ela está liderando um trabalho, agora ela aprendeu. Tem hora que é necessário, sim, alguém justificar. Não é necessário, mas não é necessário justificar, então você não vem com a lapada. Porque se você vem com a lapada reclamando de uma pessoa, então você gerou a justificativa. Aí eu tive que justificar. Eu não ia falar nada. Eu só sabia que se eu não assistir aquela aula, eu vou ter que assistir de novo, eu vou ter que fazer. Eu não reclamei de nada. Né? Vocês entendem? Então, liderar é isso. Então, ela pegou uma pessoa mais preparada do que ela. Eu sei que. Tá, então não tem problema. Aí ela falou: então, tá bom. Não tem problema. Né? Vocês entendem? Então, é assim. Então, vocês aqui, tem gente que entra só um pouquinho, porque só pode um pouquinho. Se tem gente que sai mais cedo, tem gente que entra mais tarde. Aqui é livre, tá? Para vocês fazerem o que quiserem. Então, deixa eu parar essa gravação aqui. Posso parar essa gravação para nós ir para a parte do roteiro ali? O roteiro está facinho. E aí eu vou para outra gravação que eu vou pôr ela separada. Porque essa aqui eu só vou liberar isso aqui. As coisas que faz a gente ter liberdade financeira, eu libero só para quem pedir. A outra parte, ela não vai dar liberdade financeira, não? Vai. Mas ela é a parte mais estratégica e técnica. Não é mindset. Então, a pessoa não vai conseguir fazer a outra parte se ela não está preparada, igual a gente foi preparado aqui hoje. Nisso aqui tem gente que não vai conseguir fazer, e acha que vai, então tá bom. E aí, tá. Então, deixa eu parar essa gravação aqui. Por isso que essa gravação eu não posso nem liberar para todo mundo, porque tem gente que, se assistir isso aqui, ele desiste, né? Então, não está preparado ainda.